Olá pessoal, aqui quem fala é o presbítero Jeremias. Nesta manhã eu quero agradecer a Deus por mais um dia em que Ele nos concedeu sua misericórdia. Você que é inscrito no nosso canal, nos ajuda a compartilhar esta palavra para que outras vidas possam estar sendo alcançadas nesta manhã através desta palavra e dessa divulgação deste canal Tempo para Todas as Coisas. E a palavra que eu quero ler com vocês aqui hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7, que diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atenta para a sua aparência e nem para a tua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui a palavra de Deus nos fala, que quando Deus agora rejeita a Saul como um rei, Deus agora está provendo um homem segundo o seu coração. Então Deus levanta o profeta Samuel e conduz o profeta Samuel até a casa de Jessé, onde que Jessé tinha 7 filhos, diz a palavra de Deus. E ali eram homens fortes, guerreiros, homens de guerra que guerreavam em favor do rei Saul, quando era tempo de batalha. Mas o Senhor não tinha tentado para nenhum daqueles homens, porque Deus já tinha dito que tinha provido um homem segundo o seu coração, para poder reinar no lugar de Saul. E a palavra de Deus diz que quando Deus chegou entre os filhos de Jessé para poder ungir a Jessé, a palavra de Deus nos diz que Saul viu um homem de nome Eliabe. Aquele homem era forte, robusto, de boa aparência. Mas Deus olhou e Samuel olhou dizendo: Esse certamente é o ungido de Deus. Mas Deus olhou para o profeta e disse: Não atenta para a aparência e nem para a altura da tua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como um homem vê. Porque o Senhor não vê como um homem vê, pois o homem vê o que está diante de teus olhos, porém o Senhor olha para o seu coração. O que Deus está querendo dizer por esta palavra? A pessoa pode até ser uma pessoa de boa aparência, ela pode ser forte, ela pode ter várias qualidades profissional, ela pode ter uma qualidade, diversos tipos de qualidade, ela pode ter a maior faculdade, ela pode ter tudo de boa aparência, mas Deus, Ele não vê como o homem vê. E o profeta Samuel, quando ele viu aquele homem forte, robusto, de boa estatura, guerreiro, ele diz: certamente esse é o escolhido de Deus. Mas Deus, ele já tinha separado o seu escolhido, e o seu escolhido não estava diante daqueles 6 filhos de Jessé. Por que eu digo 6? São 7, mas Deus está dizendo aqui que era só entre esses 7 havia um que seria escolhido. E quem era? Davi. E Davi, ele estava onde? Diz a palavra de Deus que Davi, ele estava apacentando o rebanho de ovelha do seu pai. E ali a palavra de Deus diz que Deus não olha para a aparência nem para a estatura. E Deus tinha rejeitado aquele homem que era guerreiro, de boa aparência, forte. E aí Deus fala para Samuel: eu não olho como o homem olha. O homem olha o que está diante dos seus olhos, porém eu olho para o coração. Eu quero dizer diante desta palavra é que se talvez alguém te rejeitou porque você tem uma pequena estatura, porque você é simples, é pobrezinho, Deus, eu quero te dizer que Deus, ele trabalha no meio da simplicidade. Deus, ele não queria aquele guerreiro, aquele homem que já tinha derramado sangue, não. Deus não queria aquele homem para poder ser o seu segundo coração. Deus já estava separando um segundo o seu coração, e esse homem estava apacentando as ovelhas do seu pai. E Deus já estava preparando um homem segundo o seu coração. Sabe, talvez alguém olhou para a sua estatura e disse assim: você não pode, você não vai conseguir. Mas Deus, ele olha para o seu coração.
O que eu quero dizer diante desta palavra, se você se acha menosprezado diante dos grandes, diante daqueles que têm a faculdade, diante daqueles que um dia te menosprezou, Deus ele fala aqui nesta manhã para mim e para você: eu não olho para a aparência, eu olho para o seu coração. Então não se turbe o vosso coração, não se menospreze porque você não tem uma condição financeira boa, ou talvez você não acha que não tem capacidade de chegar em tal lugar, mas Deus hoje nesta manhã ele está falando: eu não olho para a aparência nem para a estatura, mas eu olho para o coração. Deus olha para aquilo que está dentro de nós, não para aquilo que está diante da face dos homens. Deus ele não olha para a estatura nem para a aparência. Deus ele olha para o seu coração. O que eu quero dizer para você nesta manhã, se você se sente pequeno diante dos homens, se você se sente desprezado, incapaz de fazer isso, de conquistar aquilo, Deus está olhando para o seu coração nesta manhã e dizendo que você é capaz, dizendo que você pode, porque Deus ele não olha para a aparência, Deus olha para o seu coração. E se você tem buscado diante de algo diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não sou capaz, Deus ele te dá capacidade hoje para que você venha conseguir aquilo que você tem pedido a Deus. Deus ele tem olhado o seu coração, Deus tem sondado os teus pensamentos, Deus tem conhecido o seu deitar e o seu levantar. Deus ele não é como os homens podem olhar com uma aparência de julgamento, mas Deus ele olha para o coração. É o seu coração que Deus está te vendo. Deus está preparando o teu coração para que as bênçãos dele venham ser derramadas na sua vida, porque a palavra de Deus diz, Deus diz assim: eu não olho para como o homem olha diante do que está diante dos seus olhos, porém eu olho para o seu coração. E a palavra de Deus diz que após ter passado todos os homens, a palavra de Deus diz que ninguém se assentaria à mesa sem que antes chegasse o ungido de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o seu lugar está reservado, aquilo que é seu virá. Deus não olha para a aparência. Talvez olharam para a sua aparência, dizendo: você não pode trabalhar nesta empresa porque você não tem estatura. Mas Deus ele olha para o seu coração, e ninguém vai se assentar nesta mesa até que se antes chegue o ungido de Deus. Sabe o que eu quero dizer diante disso? Que essa vaga de emprego é sua, e ninguém vai entrar sem antes você ser aprovado. Ninguém vai se assentar no seu lugar. O que Deus preparou para você é seu e mais ninguém vai tomar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa estar nos ajudando nesse canal, divulgando esta palavra, para que outras vidas também sejam alcançadas. E saiba de uma coisa: Deus não olha para a aparência, Deus olha para o seu coração. Então continue pedindo: Deus, trabalha no meu coração e faça-me segundo o teu coração, para que eu possa viver a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez, que você possa estar nos ajudando na divulgação desse canal, Tempo para Todas as Coisas, e que você possa ter aí um ótimo fim de semana, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.